Você já se perguntou por que parece estar presa em um relacionamento que drena sua alma, mas não consegue sair? O narcisista tem uma estratégia calculada para te prender em um ciclo de abuso que parece infinito, e ele usa frases específicas para te manipular sem que você perceba. Hoje vou te revelar as 8 etapas desse ciclo e as frases mais usadas em cada uma. Saber disso pode abrir os seus olhos para o que realmente está acontecendo e, mais importante, te dar as ferramentas para sair dessa armadilha. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode literalmente transformar sua vida. Etapa 1. Encantamento ou idealização. O início do ciclo é como um conto de fadas. O narcisista parece ser tudo o que você sempre quis. Eles te observam com atenção, descobrem suas vulnerabilidades e desejos mais profundos e, com isso, moldam suas palavras e ações para te conquistar. Essa fase é intensa e pode ser intoxicante. Afinal, quem não gostaria de ser tratada como única e especial? Porém, o que parece ser amor genuíno é, na verdade, um jogo estratégico para te envolver emocionalmente. Eles dizem exatamente o que você quer ouvir, mas há algo que não bate. Alguma vez você sentiu que era bom demais para ser verdade? Pois é, durante essa etapa, eles criam uma narrativa que parece mágica. Imagine ouvir: "Eu nunca conheci alguém como você." Essas palavras soam como música aos ouvidos, especialmente quando acompanhadas de gestos grandiosos, como presentes ou promessas de um futuro incrível. Mas preste atenção, o objetivo deles não é construir uma conexão real, e sim acelerar o vínculo emocional. Eles querem que você confie, que abaixe suas defesas. Uma dica prática: duvide de quem parece querer tudo muito rápido. Amor verdadeiro leva tempo para se construir. Muitas vezes, o narcisista se coloca como alguém que te completa. Eles usam frases como "você é perfeita para mim" ou "somos almas gêmeas". Isso cria uma falsa sensação de segurança e destino, como se vocês fossem feitos um para o outro. Mas a verdade é que nessa fase, você está sendo idealizada e não vista como realmente é. Um sinal de alerta é quando você sente que está sendo colocada em um pedestal. Afinal, ninguém é perfeito. Essa adoração extrema é apenas o início de algo muito mais complexo. Se você perceber sinais desse comportamento em um relacionamento, é hora de pisar no freio e observar com atenção. Teste os limites. Por exemplo, veja como a pessoa reage se você pedir mais espaço ou desacelerar o ritmo. Narcisistas não gostam de perder o controle, e nessa etapa podem tentar te convencer de que você está errada por duvidar de algo tão bonito. Não se deixe levar pela pressão emocional. Saber reconhecer esse padrão é um ato de autoproteção, e identificar essas dinâmicas cedo pode evitar muita dor no futuro. Etapa 2. Construção da dependência. Depois de criar um vínculo intenso na idealização, o narcisista avança para a construção da dependência. É aqui que o controle começa a se formar de forma mais evidente, mas ainda camuflado como cuidado ou preocupação. Eles criam situações que te fazem acreditar que sem eles, sua vida seria incompleta ou até inviável. A ideia é isolar você, tanto emocional quanto fisicamente, de suas redes de apoio. Você já ouviu algo como "eu sou o único que realmente te entende"? Esse tipo de frase soa como proteção, mas na verdade é um alarme de manipulação. Nessa etapa, o narcisista começa a se posicionar como seu salvador. Eles fazem de tudo para parecer indispensáveis, seja assumindo suas responsabilidades ou prometendo um futuro em que tudo será perfeito, desde que você siga o que eles dizem. "Deixe que eu cuido de você." Pode parecer gentil, mas é o início de um processo que busca te enfraquecer. A dependência emocional é sutil. Eles te afastam das suas opiniões,
tornando suas decisões dependentes do que eles pensam. Aqui, o segredo é perceber a diferença entre apoio saudável e controle disfarçado. Um dos métodos mais eficazes nessa fase é a tentativa de isolamento. Você não precisa de mais ninguém, só de mim, dizem, enquanto te afastam de amigos e familiares com críticas sutis ou apontando problemas inexistentes nessas relações. Aos poucos, você pode se ver cada vez mais distante de quem te ama de verdade. Para sair desse tipo de armadilha, comece a notar se a pessoa tenta monopolizar seu tempo ou criar atritos entre você e outras pessoas importantes na sua vida. Manter essas conexões ativas é essencial. Se você já se sente emocionalmente dependente, saiba que não é tarde para agir. Reforce sua rede de apoio. Reaproxime-se de amigos ou familiares com quem perdeu contato e fale sobre o que está sentindo. Lembre-se, quem te ama de verdade nunca vai te fazer escolher entre o amor deles e suas outras relações. Estar atenta a essas dinâmicas é o primeiro passo para se libertar de um ciclo que só se torna mais sufocante com o tempo. A independência emocional é a chave para manter sua saúde mental. Etapa 3. Desvalorização. Depois de conquistar sua confiança, o narcisista começa a mudar de comportamento. De repente, o que parecia um sonho se transforma em algo confuso e doloroso. Essa é a fase de desvalorização, onde eles começam a minar sua autoestima, muitas vezes de forma tão sutil que você mal percebe. Frases como "você é muito sensível" ou "por que você sempre faz drama por coisas tão pequenas?" aparecem com frequência. Você começa a duvidar de si mesma, achando que talvez esteja exagerando. Mas será mesmo exagero ou é uma tentativa calculada de te desestabilizar? O objetivo aqui é claro: enfraquecer sua autoconfiança e te manter sob controle. Pequenos comentários depreciativos surgem em momentos inesperados, muitas vezes disfarçados como brincadeiras ou críticas construtivas. Um exemplo prático: você se arruma para sair e ele diz algo como "tem certeza de que vai usar isso?" Pode parecer algo banal, mas essas frases repetitivas criam um padrão de insegurança. O resultado? Você começa a se esforçar cada vez mais para agradá-lo, esperando recuperar o carinho que ele demonstrava no início. Esse comportamento é acompanhado por comparações dolorosas. "Ninguém vai te aguentar como eu." É uma frase típica que mistura desprezo e falsa compaixão, te prendendo em um ciclo de dúvida. Você começa a questionar se realmente seria capaz de encontrar alguém que te valorize ou se merece o amor que deseja. Essa manipulação é feita para te fazer sentir sortuda por tê-lo, mesmo quando ele claramente está te machucando. O que fazer? Reconheça os padrões. Escreva as frases que mais te machucam e analise. Elas realmente refletem quem você é? Se você sente que sua autoestima está sendo destruída, é hora de reagir. Comece estabelecendo limites claros. Por exemplo, se ele fizer um comentário depreciativo, diga algo como: "Não aceito esse tipo de fala. Respeito é essencial para mim." Pode parecer difícil no início, mas é uma forma poderosa de retomar o controle sobre como você é tratada. Lembre-se, amor verdadeiro não desvaloriza, constrói. Reconhecer essa etapa e se proteger emocionalmente é fundamental para não cair ainda mais fundo nesse ciclo tóxico. Etapa 4. Manipulação e controle. Quando o narcisista percebe que já abalou sua autoestima, ele intensifica o jogo com manipulação direta. É aqui que o controle sobre suas emoções e comportamentos se torna ainda mais evidente. A manipulação não é sempre óbvia. Muitas vezes, ela aparece como algo bem intencionado, mas que no fundo te deixa confusa e culpada. Frases como "eu nunca disse isso, você está imaginando coisas", ou "se você me amasse de verdade faria isso por mim",
são usadas para distorcer a realidade. Você começa a duvidar até mesmo das suas memórias e percepções. Já sentiu que está enlouquecendo? É exatamente isso que eles querem. Uma das táticas mais usadas nessa fase é o gaslighting, onde o narcisista manipula os fatos para te fazer acreditar que a culpa é sua. Eles podem negar algo que disseram ou fizeram, mesmo que você tenha certeza disso. Um exemplo: você lembra claramente de uma promessa feita, mas ao cobrá-la, ouve: "Eu nunca disse isso. Você está inventando coisas." Esse tipo de manipulação cria um terreno instável, onde você passa a questionar suas próprias lembranças. Uma estratégia prática é documentar conversas importantes, seja por mensagens ou em um diário. Isso pode te ajudar a manter o controle sobre o que realmente aconteceu. Além disso, eles jogam com suas emoções. Chantagens emocionais são comuns, como: "Você é muito ingrata depois de tudo que eu faço." Isso gera um ciclo de culpa, onde você sente que nunca é suficiente. Você tenta se esforçar mais, mas nada nunca parece bastar. Esse é exatamente o ponto: te manter presa em uma corrida interminável para merecer o amor deles. Se você se reconhece nessa situação, tente criar uma lista das coisas que você faz ou fez por eles e compare com o que realmente recebe em troca. Muitas vezes, isso traz clareza sobre o desequilíbrio. Para sair dessa fase de controle, é crucial estabelecer limites firmes. Por exemplo, se ele te pressionar emocionalmente, responda com calma e clareza: "Eu não aceito ser manipulada dessa forma. Minha percepção é válida e eu não vou duvidar de mim mesma." Claro, isso não é fácil, especialmente quando você já está emocionalmente desgastada. Mas começar a se posicionar é um passo importante para retomar o controle. O narcisista depende do seu desequilíbrio emocional para manter o poder, então fortalecer sua confiança interna é sua maior arma. Etapa 5. Explosão ou conflito. Depois de te manipular e te controlar emocionalmente, o narcisista chega ao ponto de ruptura, a explosão. Essa etapa é marcada por confrontos intensos, nos quais eles se tornam abertamente cruéis, humilhantes ou até agressivos. É como se toda a máscara caísse de uma só vez, revelando a verdadeira face por trás do encanto inicial. Frases como "tudo isso é culpa sua" ou "você é um fracasso" aparecem com força total. Essas palavras machucam profundamente e é comum você se sentir completamente desamparada, como se não tivesse saída. O objetivo dessa explosão é te desestabilizar emocionalmente e reafirmar o controle que eles têm sobre você. O narcisista cria situações de conflito onde você se sente responsável por tudo de errado no relacionamento. Por exemplo, ele pode culpar você por algo trivial, como esquecer de enviar uma mensagem, e transformar isso em uma grande discussão. Nessa fase, você se vê constantemente pedindo desculpas, mesmo quando sabe que não fez nada de errado. Essa dinâmica é desgastante e pode te deixar emocionalmente exausta. Um padrão comum nessa etapa é o uso de explosões calculadas para criar medo e submissão. Eles podem gritar, quebrar objetos ou até ameaçar deixar o relacionamento, apenas para te ver implorando para que fiquem. Isso alimenta o ego deles enquanto destrói sua confiança. Você já se pegou pensando: "se eu tivesse agido diferente, isso não teria acontecido"? Essa mentalidade é exatamente o que eles querem, mas a verdade é que nada do que você faça vai mudar esse comportamento. Ele é parte do ciclo de abuso. Para lidar com essa etapa, é essencial entender que o problema não é você. Reconheça o padrão e evite cair na armadilha de tentar consertar algo que não está ao seu alcance. Se ele explodir, mantenha a calma e não reaja no calor do momento. Uma dica prática é criar um espaço seguro,
seja fisicamente se afastando ou mentalmente protegendo suas emoções. Depois de um conflito, reserve um tempo para refletir e reafirmar sua realidade. Lembre-se, o caos deles não define quem você é. Você merece paz, e essa explosão é apenas mais uma tentativa de te manter presa. Etapa 6. Punição ou retirada. Após o confronto explosivo, o narcisista entra na fase de punição ou retirada. Aqui, eles alternam entre silêncios prolongados, afastamento emocional e comportamentos friamente calculados para te castigar. É como se você estivesse sendo colocada de lado, deixando você ansiosa, confusa e se perguntando o que fez de errado. Frases como "eu preciso de um tempo" ou "você devia pensar melhor no que fez" são usadas para te fazer sentir culpada e desesperada para reconquistar a conexão. Mas será que o problema está realmente em você? O silêncio e a indiferença são armas poderosas nessa fase. O narcisista sabe que a ausência de respostas ou o distanciamento pode ser emocionalmente devastador. Você já se sentiu perdida, tentando interpretar o que um comportamento frio realmente significa? Esse é exatamente o objetivo: te deixar insegura e mais dependente. Por exemplo, se você tentar falar sobre o problema, pode ser ignorada ou ouvir algo como "agora não quero conversar". Esse tipo de resposta te coloca em um estado de constante dúvida e vulnerabilidade. Outra forma de punição é o afastamento físico ou emocional repentino, muitas vezes sem aviso. Eles podem te excluir de atividades, ignorar mensagens ou até desaparecer por alguns dias. Durante esse tempo, você se culpa, tenta resolver o problema e faz esforços extremos para agradá-los. No entanto, é importante lembrar: esse comportamento não é uma reação saudável a um conflito, mas sim uma tática para reforçar o controle. Para não cair nesse jogo, resista à tentação de implorar ou correr atrás de uma reconciliação imediata. Se você está enfrentando essa fase, é crucial proteger sua saúde emocional. Em vez de buscar respostas do narcisista, concentre-se em fortalecer sua própria independência emocional. Por exemplo, dedique tempo para fazer algo que te traga prazer, ou converse com alguém de confiança sobre seus sentimentos. Reafirme para si mesma que o silêncio ou a retirada deles não define seu valor. Quanto mais você se reconecta consigo mesma, menos poder eles terão sobre você. Você merece alguém que esteja ao seu lado e não alguém que te deixe em dúvida e sofrimento. Etapa 7. Reparo ou reconciliação. Depois de te punir com o afastamento, o narcisista retorna, mas não porque mudou ou reconheceu os erros. Essa fase de reconciliação é uma estratégia calculada para te puxar de volta ao ciclo de abuso. Eles aparecem com pedidos de desculpa, gestos de carinho ou promessas de que agora será diferente. Frases como "eu não sei o que me deu, me perdoa" ou "vamos tentar de novo, eu prometo mudar", criam uma falsa sensação de alívio e esperança. Você já se sentiu tentada a acreditar que desta vez seria diferente? Essa é a armadilha. O reparo muitas vezes é acompanhado de momentos intensos de atenção e afeto, lembrando o encantamento inicial. Eles podem te presentear, planejar algo especial ou simplesmente te ouvir, algo que parecia impossível até então. Isso faz com que você comece a questionar se o que aconteceu antes foi realmente tão grave. É um ciclo de reforço intermitente. Momentos bons misturados com períodos ruins criam uma conexão emocional poderosa. Esse é o momento em que você mais precisa se perguntar: por que acredito que dessa vez será diferente? O mais perigoso dessa etapa é o impacto emocional que ela gera. Quando o narcisista promete mudar, você pode sentir um alívio temporário, mas ele vem acompanhado de culpa e dúvida. Você pensa:
E se eu não estiver dando a chance que ele merece? Essa dúvida mantém você presa ao ciclo, mesmo sabendo no fundo que os padrões não mudaram. Para sair desse ciclo, é essencial observar ações e não palavras. Promessas vazias só têm peso se você permitir que elas te influenciem novamente. Se você está nessa fase, resista à tentação de ceder imediatamente. Avalie friamente as ações dele ao longo do tempo e não apenas nos momentos de reparo. Uma dica prática é criar uma lista das promessas feitas por ele e verificar quantas foram realmente cumpridas. Isso pode te dar uma visão clara da realidade e te ajudar a tomar decisões mais conscientes. A reconciliação é uma ferramenta usada para te manter presa, mas saber identificar isso pode ser sua maior força para finalmente romper esse ciclo. Você merece mais do que desculpas vazias. Etapa 8. Reinício do ciclo. Depois do reparo, o ciclo de abuso narcisista recomeça. A reconciliação pode ter trazido um alívio temporário, mas logo você percebe que nada realmente mudou. O narcisista retoma o comportamento encantador, mas de forma mais sutil e menos intensa do que no início. Frases como "eu sabia que você era a pessoa certa para mim" ou "agora tudo vai ser diferente" surgem para renovar sua esperança. No entanto, o padrão de manipulação, controle e desvalorização inevitavelmente volta. Você já se perguntou por que parece estar revivendo os mesmos conflitos continuamente? Esse reinício é uma maneira de mantê-la emocionalmente conectada, sem nunca romper completamente. O narcisista sabe dosar afeto e conflito, alternando momentos de carinho e crítica para te manter em uma montanha-russa emocional. O início desse novo ciclo é sempre calculado. Eles voltam a te tratar com atenção e fazem promessas de melhora, apenas para recuperar o controle que pode ter sido enfraquecido na fase anterior. Você se sente esperançosa, mas logo percebe os sinais familiares de abuso voltando. O ciclo nunca muda, só se reinventa. Um padrão comum nesse reinício é a sutileza. Eles aprendem com os conflitos anteriores e começam a ajustar suas táticas para que você não os perceba imediatamente. Por exemplo, os ataques podem ser menos diretos, mas ainda eficazes, como pequenas críticas que se acumulam ao longo do tempo. Você já ouviu algo como "eu só quero o melhor para você, por isso estou dizendo isso"? Esse tipo de comentário pode parecer inofensivo, mas é uma forma de manipulação para te manter insegura e controlada. Reconhecer o reinício do ciclo é crucial para rompê-lo. Se você percebe os mesmos padrões voltando, é hora de agir. Comece criando um plano de ação para se afastar emocional e fisicamente do narcisista. Por exemplo, limite a quantidade de informações que compartilha, mantenha contato mínimo e procure apoio de pessoas de confiança ou de um profissional. Quanto mais cedo você identificar os sinais de que o ciclo está reiniciando, mais rápido conseguirá sair dele. Você merece um relacionamento saudável, não uma repetição de dor e manipulação. Agora que você conhece as 8 etapas do ciclo de abuso narcisista e as frases mais usadas em cada uma, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você pode continuar presa a esses padrões ou usar o que aprendeu para começar a se libertar. Lembre-se, reconhecer o ciclo é o primeiro passo, mas agir é o que realmente vai mudar a sua vida. Quem está no controle agora? Você ou o narcisista? Pense em todas as vezes que se sentiu confusa, culpada ou insuficiente. Isso não é amor, é manipulação. Agora, você tem as ferramentas para identificar as táticas, as palavras e os comportamentos que te mantêm nesse ciclo. Use isso a seu favor. Comece a observar os padrões, estabeleça limites e busque apoio para recuperar sua autonomia emocional. A liberdade começa com a escolha de não aceitar menos do que você merece.
Se este vídeo te ajudou ou trouxe um novo olhar sobre suas experiências, você pode apoiar o canal clicando no botão Valeu demais! Com sua contribuição, podemos continuar criando conteúdos que transformam vidas. Obrigada por fazer parte dessa jornada. Você merece ser livre, feliz e amada de verdade. Agora, quem vai tomar o controle da sua vida? Até o próximo vídeo!